Então, pessoal, estamos para iniciar o nosso evento. Vai ser um grande evento tanto em tempo, né? Começa agora às 8 horas e vai até às 9 da noite, com uma programação muito rica e cheia de novidades. Bom, eu queria em primeiro lugar agradecer ao Sinfac São Paulo e à Abrafesc pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu vim para falar sobre o futuro econômico do Brasil. Que futuro é esse? É um futuro recheado de desafios, mas também com muitas oportunidades. A minha missão aqui é mostrar para os nossos empresários e empresárias que apesar das dificuldades que a gente tem pela frente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, estamos num contexto de guerra, por exemplo. Se a gente conseguir observar as oportunidades, no final do dia dá para ganhar muito dinheiro. O futuro do Brasil, eu acho que é promissor. É um futuro em que o Brasil vai continuar crescendo num ritmo ali na casa de 2% ao ano. Evidentemente que para isso o atual governo precisa ajudar no controle das contas públicas, que eu diria que é o principal problema econômico do Brasil, e a gente precisa um pouco de paz política. Infelizmente em Brasília a gente vive um momento conturbado em que os três poderes brigam literalmente pelo poder. O poder executivo, o legislativo e o judiciário. E isso acaba não sendo saudável para a economia. Se a gente tiver um pouquinho de paz política e o governo controlar as contas públicas, o Brasil tem tudo para crescer no mínimo 2% nos próximos anos. Olha, a minha grande expectativa para 2024 é de que a gente crie as condições para o Banco Central continuar reduzindo os juros. Isso é importante porque a queda de juros vai fomentar a oferta de crédito e, consequentemente, vai movimentar toda a economia. Para que o Banco Central continue cortando juros, o governo precisa ajudar no controle de gastos, que automaticamente vai colaborar no combate à inflação. Ou seja, se tudo transcorrer como eu imagino, de forma positiva, a gente pode encerrar 2024 com uma taxa básica de juros abaixo de 10%. Então estamos hoje aqui com grandes expectativas. Nosso horário será bastante estendido, com muitos palestrantes. A nossa expectativa hoje é poder participar aqui hoje de dois painéis, um que trata sobre a máfia das liminares e outro que vai tratar da modernidade do setor, de um título de crédito que é absolutamente disruptivo, que é a nota comercial. Outros painéis também de extremo interesse de todo o nosso setor, das empresas simples de crédito, factoring, securitizadoras, fundos de investimento. Tá? Eu tenho observado ao longo dos anos que esse, com certeza, é o maior evento do setor nos últimos anos, que conseguiu aglomerar, concentrar um número muito grande de participantes. Nós estouramos aqui a média e de expositores e também palestrantes renomados do setor. Vai ser um grande evento, essa é a nossa expectativa. Na verdade, a central de risco já está criada, né? Ela é uma central que existe desde 97 e desde lá foi sendo evoluída, é um sistema bastante grande hoje, que engloba todos os créditos tomados no sistema financeiro e também nos fundos de investimento e direitos creditórios, né? E a gente está sempre abarcando mais informações, né? Essa central ela é usada muito no Banco Central, pelos diversos departamentos e também pelas instituições financeiras, como birô de crédito, para as atividades de concessão. O plano é, próximo ano, abrir essa central para consulta para os FDICs também, os gestores e administradores de FDIC. Para os FDICs é assim, os FDICs já entregam informação para a central de risco desde 2012. Isso é usado muito no Banco Central, em complemento à informação que já tem do sistema financeiro, dos bancos e financeiras e tudo mais, né? E os FDICs, eles têm bastante interesse, os administradores, em acessar os dados. E o plano é, próximo ano, fornecer essa informação para os FDICs, né? Abrir a consulta do Birô de Crédito do SR aos FDICs. A gente está no meio de um projeto, o projeto que constrói a terceira versão do sistema, o SR3. A gente já fez algumas entregas, uma das entregas de 2024 é a entrega dos FDICs. Uma importante entrega é um novo arquivo, uma nova informação que vai vir em frequência semanal de pagamentos das operações de crédito e para refletir no birô mais rapidamente. As expectativas são grandes, é muito trabalho
para as entregas que esse projeto promete oferecer, né? O meu prognóstico para 2024, apesar da situação econômica financeira do país, que continua desafiadora, é que o mercado de FDICs vai crescer de uma forma substancial, porque cada dia que passa, os bancos comerciais estão concedendo menos empréstimos e aí os FDICs de recebíveis comerciais têm justamente crescido nessa área e continuarão crescendo. E com a redução da taxa básica de juros e, por consequência, do CDI, o spread entre o fator e o custo vai melhorar e isso vai trazer resultados positivos aos FDICs. No tocante aos FDICs atraírem mais investidores, agora no ano de 2023 nós tivemos o advento da resolução 175 da CVM, que vai trazer os investidores de varejo para o mundo de FDIC, que por enquanto eles estavam fora desse mercado. Então, para um FDIC atrair mais investidores, primeiro, ele terá que se adaptar à resolução 175, é o primeiro passo. Segundo passo, ter regularidade na rentabilidade das cotas subordinadas e trabalhar de uma forma pulverizando cedentes e sacados. Assim ele terá um bom resultado, certo? As questões ESG são tratadas pela Liberum Ratings nos seus ratings, na questão do G de governança, na estrutura de governança dos regulamentos. Então, um bom rating demanda uma boa governança no regulamento, que proteja os investidores de forma geral, os investidores de varejo, os investidores profissionais e qualificados. Isso tudo junto e uma boa carteira é capaz de levar o FDIC a ter uma excelente nota de rating. A BMP já é parceira dos Sinfacs do Brasil e da Abrafesc há 2 anos. E a gente opera toda a área de Banking as a Service relacionado a contas digitais, emissões de contratos de crédito, de operações de crédito, gestão de garantias. E a gente está muito feliz com essa parceria. E esse evento vai trazer para a gente mais proximidade aos clientes, mais proximidade a novos possíveis parceiros que nós temos aí para o próximo ano de 2024, que a gente tem uma expectativa de crescer bastante nesse ano. Nosso negócio está vinculado a aumentar a capacidade dos associados da Abrafesc em distribuir e ofertar produtos e serviços bancários que não fazem core do ambiente de securitização, que podem fazer contas digitais, ambientes de gestão de garantias, emissão de contratos de crédito. Isso daí vai facilitar a diversificação dos produtos para os associados da Abrafesc. Infelizmente, esse sistema, vamos assim dizer, de liminares inusitadas, no que concerne ao protesto de títulos hoje no Brasil, tem suprimido, dados agora dessa semana, 108 bilhões de crédito registrado nos 3.779 tabelionatos de protesto do país. Ou seja, 108 bilhões de dívidas que estão suprimidas do conhecimento do mercado e, no frigir dos ovos, maus pagadores estão com o seu score ativo, com bom posicionamento, contraindo crédito e, por assim dizer, lesando inúmeras empresas nesse país. Então, a situação é muito grave e, infelizmente, apesar de uma atuação muito enérgica, muito bem-vinda da Corregedoria Nacional de Justiça, através de uma atuação muito profícua do seu corregedor-geral, o ministro Luiz Felipe Salomão, mas, infelizmente, não se viu um movimento de reversão dessas liminares que têm mantido esse status quo. Nós temos os números. No que concerne, obviamente, aos cartórios de protesto, eu falei de 108 bilhões de créditos atingidos por essas liminares, ou seja, que estão na penumbra. Apenas 8 bilhões que conseguiram ser revertidos, ou seja, que voltaram para o conhecimento dos agentes econômicos. Então, percebam, é algo muito diminuto, ou seja,
apesar, estamos falando de 8 bilhões, claro que é muito dinheiro, mas proporcionalmente ao que ainda encontra-se atingido, temos ainda um grande caminho pela frente. Mais uma vez, na parte que me toca, eu sou superintendente da Semprot, Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Tabeliões de Protesto do Brasil. Hoje, qualquer empresário pode obter gratuitamente no site www.pesquisaprotesto.com.br a informação se algum devedor, quer pessoa física, quer pessoa jurídica, tem ou não tem um protesto lavrado contra si. É importante dizer que essa pesquisa, de certa forma, ela está um pouco de lado nessa questão das liminares. Então, há boas chances de que através dessa consulta que é gratuita, ela não é onerosa, ninguém paga nada, a pequena empresa, o microempresário consiga de antemão saber: estou ou não estou diante de alguém que pode vir a se tornar inadimplente. Então, fica a minha sugestão para os senhores. Olha, os cartórios são afetados por essa deletéria indústria de liminares de uma forma muito intensa. Por quê? Porque acaba desacreditando os serviços prestados pelos cartórios de protesto e assim como desacreditando os cadastros dos birôs de crédito, Serasa, Boa Vista, Equifax, etc. Por quê? Recebemos liminares judiciais determinando a exclusão, a suspensão da publicidade desse protesto. E não são os cartórios que são afetados com mais vigor, mas sim a sociedade como um todo. Por quê? Há muito crédito sendo dado no escuro. Há muito crédito sendo dado para empresas que estão inadimplentes há muito tempo no mercado, em uma grande quantidade de dívidas. E acaba que essas empresas, com essas liminares, elas deixam de ter o seu nome no cadastro restritivo. Então, bancos, financeiras, comerciantes dão crédito para essas pessoas, imaginando que elas não têm protesto, imaginando que elas não têm restrições nos birôs, quando, na verdade, tem. Então, quando cessa os efeitos da liminar, aí vem todo aquele cadastro negativo novamente. Então, é uma ação muito ruim dessa indústria de liminares que nós estamos sofrendo. A segunda parte da pergunta é: como que os cartórios estão fazendo para combater essa indústria? Olha, não tem outra forma de combater senão pela imprensa e no judiciário. Nós temos os nossos advogados que estão presentes em todas essas ações judiciais nas quais foram deferidas essas liminares. E os nossos advogados, eles provocam as ações pertinentes para cassar essas liminares. Uma pequena parte nós obtivemos êxito, mas ainda tem muitas liminares em vigor. Então não tem outro jeito de combate senão no meio jurídico e a denúncia à imprensa. Por isso que quanto mais a imprensa noticiar esse fato, mais existirá uma consciência do que está acontecendo, que é muito grave, não para os birôs, não para os cartórios de protesto, mas para a economia do país em geral. Muito bacana, a gente está super feliz essa semana. Uma das nossas empresas investidas, né, que é a SPC Grafeno, recebeu a autorização para ser efetivamente a 5ª registradora aprovada no mercado.
Esse já é um projeto que a gente começou desde lá de 2019, né? A gente já vinha fazendo todo o desenvolvimento de ferramenta e plataforma, e a gente agora conseguiu efetivamente a autorização. E a gente enxerga um mar de oportunidades dentro do nosso mercado. A Grafeno é uma plataforma que ela veio para trazer infraestrutura financeira para o mercado de fomento e de crédito. Então a gente está super inserido dentro desse ecossistema, e a registradora ela vem para agregar dentro do fluxo e do ciclo dos nossos clientes, trazendo mais segurança, né, na frente de registro de ativos e monitoramento. Lá no Ministério da Fazenda, a gente desenvolveu um projeto de lei, 4173, que trata da tributação dos fundos de investimento no Brasil. É uma grande consolidação das regras tributárias. O FDIC, pela primeira vez, tem um regime tributário para chamar de seu. Ele nunca tinha tido um regime tributário próprio antes, sempre esteve na regra geral. Agora a gente criou um regime específico para o FDIC, no qual ele fica sujeito a uma alíquota de 15%, fixa, não mais decrescente pelo prazo da aplicação, e ele não tem um come-cotas. Tá? Para isso, tem 3 condicionantes. O FDIC precisa investir 2/3 da carteira em direito creditório. Esse direito creditório vai ser regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional, e o FDIC precisa ser uma entidade de investimento, que é um fundo de mercado com gestão profissional, como os FDICs costumam ser. O Ministério da Fazenda está muito atento para a questão do crédito no Brasil, que é um dos objetivos do Ministério da Fazenda, é fomentar o mercado de crédito. Há uma série de medidas nessa direção. A gente tem o marco legal das garantias, a gente tem essa regra agora da tributação dos fundos, que é uma regra, no nosso modo de ver, equilibrada. Então, uma série de iniciativas para fomentar o mercado de crédito. O secretário Marcos Pinto também tem atuado nisso, além do ministro Haddad, do secretário executivo Dario. Então, contem conosco nessa empreitada. Acho que eu preciso dividir essa resposta, talvez, em 3 dimensões. A primeira é do ponto de vista de capacidade, de processamento e capacidade computacional para dar conta dessa volumetria, e principalmente considerando o tempo de resposta que os FDICs precisam para poder desembolsar os recursos para os clientes. A SEC, no ano passado, só para dar uma dimensão, ela processou mais de R$1 trilhão em recebíveis, e ela faz, em média, 60 bilhões de transações por mês, envolvendo ativos financeiros de todas as naturezas. Então, a gente tem uma infraestrutura com capacidade, com escalabilidade, para dar conta de absorver todos esses quase 400 bilhões de reais que os FDICs têm de patrimônio atualmente. A segunda dimensão dessa resposta é em pessoas, tanto do ponto de vista de relacionamento, que é o time de atendimento, de comercial, de clientes, que se relaciona com gestores, com os administradores, com os consultores. A gente tem uma equipe que conhece profundamente a indústria, o mercado de capitais, o mercado de securitização, para poder acolher e ajudar a todo o mercado a participar desse processo, essa adaptação para o contexto da 175. E num terceiro elemento, o time de suporte, olhando para o dia a dia, atendendo os usuários do sistema de registro, que está alocado na nossa área de operações. A gente tem uma ampla equipe. Hoje a SERC tem mais de 250 pessoas voltadas a garantir o sucesso e a satisfação do mercado no uso do nosso ambiente de registro e o cumprimento da norma, mas também todos os benefícios que o registro vai proporcionar para a indústria de securitização. Na SERC, a gente vem lidando com FDICs desde o início do nosso funcionamento em 2018, mas isso se intensificou muito em 2021 com o registro dos recebíveis de cartão, de modo que praticamente todos os FDICs de recebíveis de cartão hoje, seus administradores e gestores, já são usuários da SERC há mais de 2 anos. Já no processo de implantação da 175, nós temos hoje dezenas de gestores e centenas de fundos que já se adaptaram e que já estão usando a SERC para registrar os seus recebíveis de maneira antecipada. Por último, agora em outubro, dos novos fundos que foram registrados na CVM, em torno de 8 fundos, 4 deles já estão em produção na SERC, já atendendo a regulação, já compliant com as disposições da 175 desde o mês de outubro. Os benefícios que a SERC provê como registradora vão muito além do simples armazenamento das informações, proteção contra a dupla utilização dos recebíveis. Na verdade, o valor dos dados que estão sendo recebidos de todas essas transações vai levar o mercado a uma condição de governança, transparência, que vai permitir que o processo de verificação de lastro, o processo de distribuição de informações,
torne o mercado de securitização cada vez mais seguro, mais transparente e com mais informação para o desenvolvimento do mercado secundário, da liquidez e do acesso dos investidores de varejo, que é a grande inovação que a CVM 175 traz também para o mercado de securitização. O crowdfunding é uma plataforma pensada inicialmente para permitir o financiamento de pequenas empresas. Ela foi inicialmente pensada mais no financiamento via equity, né, via injeção de capital social na empresa, mas recentemente foi permitida o crowdfunding via securitização, que basicamente, no final da linha, permite agora o financiamento das pequenas empresas via dívida. Então, quando a plataforma de crowdfunding ela também tem um objeto securitizadora, ela pode empacotar um pool de dívida dessas pequenas empresas e revender de forma fracionada para os investidores. Então, a securitização, ao final da linha, unida à plataforma de crowdfunding, permite financiamento barato da pequena e média empresa. Hoje a PeerBR ela é bem voltada ao financiamento da pequena empresa, de fato, então esse é o foco dela. O que ela tem de perfis diferentes são modalidades de crédito. Então, a pequena empresa, a nossa plataforma de crowdfunding, pode se financiar descontando recebível, descontando duplicata, ou pode se financiar o empreendimento do agronegócio, ou até um empreendimento imobiliário que a gente emite um CRI, né, ou um CRA se for do agro. Então a gente é muito focado em financiar pequena empresa, só que são várias modalidades de financiamento e todas, ao final da linha, viram um ativo securitizado. O crowdfunding é uma norma da CVM, que é a resolução CVM 88. Ela criou a plataforma, na verdade o nome mais aportuguesado é a Plataforma de Investimento Participativo, que a gente criou. É uma mini corretora, ela atua como uma mini corretora num ambiente de tecnologia, com limitações de ofertas, mas com dispensas regulatórias. Então é um meio das securitizadoras poderem ofertar de uma forma mais rápida e menos burocratizada para investidores, por exemplo, os certificados recebíveis. Até o ano passado isso não era possível. A partir desse ano de 2023 a gente editou 2 ofícios circulares e com esses ofícios circulares a gente entendeu pela possibilidade de utilização da securitizadora do modelo do crowdfunding, da resolução 88. Então elas conseguem hoje emitir o certificado de recebível por meio dessas plataformas de investimento participativo, com uma limitação de até 15 milhões de reais por oferta, mas onde a gente entendeu que cada oferta é um emissor separado, é um patrimônio separado submetido a um regime fiduciário. Isso tudo só foi possível por conta da Lei 14.430 também, é o marco legal das securitizadoras do ano passado. Então toda essa evolução permitiu a gente dar esse entendimento de que cada patrimônio separado é um emissor para fins da plataforma de investimento participativo, para fins de atendimento da resolução CVM 88. Um dos pontos para a gente aumentar a segurança nas operações é a utilização de tecnologia. Quando bem utilizada, quando bem configurada, como bem instalada, você realmente consegue trazer uma segurança maior para suas operações e mais, você consegue também trazer agilidade e ter certeza que no final o que você criou, o que você configurou, o que você parametrizou vai acontecer do jeito certo. Quando a gente fala de empresas de pequeno porte, é uma coisa interessante, porque desde o começo a gente se preocupou em atender pequenas empresas e grandes empresas. Então, o jeito que a gente faz a cobrança, o jeito que a gente interage com essas empresas, tem um padrão onde você consegue, de uma forma que cabe no bolso dessas empresas, colocar a tecnologia de ponta, fazendo a diferença nas operações do seu dia a dia. Na minha opinião, a precificação deve ser levado em consideração 3 pontos fundamentais. O primeiro é o custo financeiro, o segundo é o custo do PDD provisionado em cada operação e o terceiro está correlacionado aos custos fixos de cada negócio. E aí, a margem de contribuição, a margem de lucro que cada empresa, que cada empreendedor espera poder ter dentro da sua margem de rentabilidade de cada negócio. Então, acho que se a gente levar em consideração os 3 pontos principais que eu disse, mais o fator que daí é relativo a cada empresário, a partir daí a gente consegue sair com uma base mais sólida para poder buscar o perfil do cliente correto para aquilo que a gente está buscando e a margem de rentabilidade que a gente pode buscar em cada operação. Um dos principais pontos que não pode ser considerado na hora de precificação é o risco da operação. Muitas vezes, nós como empresários do setor de crédito, a gente é levado a uma precificação
porque o concorrente está já com algum outro preço, algo que não é relacionado a exatamente aquele risco daquele cliente. E esse eu acho que é um dos principais pontos de atenção que nós, como empresários, devemos ter. Olhar de fato aquele risco e, eventualmente, se nós entendermos que ele está desenquadrado, melhor deixar de fazer a operação do que fazer a operação numa precificação que a gente não encara como adequada. Eu acho que um dos principais pontos que deveria ser levado em consideração não deve ser em cima das taxas. Deve ser hoje, principalmente no Brasil, né? Hoje a nossa indústria ela trabalha a nível Brasil. Todos os players que já estão consolidados têm capilaridades e capacidade de atender a nível Brasil, pelas tecnologias que todos já têm dentro de casa. Então, eu avalio que é na parte da originação. Eu acho que a maior dificuldade hoje, a nossa indústria cresceu muito, ela ganhou muita robustez, muita injeção de liquidez, principalmente vindo do pós-pandemia. Então, hoje, eu acho que talvez a maior dificuldade para nós é conseguir originar mais clientes na mesma velocidade que a gente conseguiu ter funding disponível para a indústria, uma indústria que vem cada vez mais ganhando força e se consolidando como uma opção cada vez mais importante para o desenvolvimento da economia do país. Um país que é uma economia tão pujante e com um potencial que, no meu ponto de vista, a gente ainda está só no começo do que a gente pode conseguir de número de clientes, de possibilidades de CNPJs que tem disponível, de pequenas e médias empresas que hoje estão totalmente desassistidas e que nós estamos aqui buscando cada dia mais tecnologia, conhecimento para poder diminuir essa simetria que está completamente ainda um lapso bem grande para que a indústria possa cumprir. O que não pode ser deixado de lado na hora de precificar foi exatamente a palestra que nós fizemos hoje. Então, o nosso negócio é muito importante o custo de capital. O custo de capital é a CDI e mais a taxa que você paga para o investidor. Fora do custo de capital, você tem os teus outros custos normais, as despesas normais para operar o teu negócio, como qualquer outro negócio. Então, e no nosso negócio, um dos fatores que é mais importante é o PDD, a provisão de devedores duvidosos, é a perda com o cliente. Porque no nosso negócio, sempre você vai perder. Sempre vai ter uma parcela de perda, e essa parcela de perda, ela vira preço. Então, é aquela história que o mal pagador, ele influencia no preço do bom pagador. Entende? Então, mas esses são itens que têm que ser levados em consideração. E o lucro? Então, o que nós estamos vendo que a indústria está conseguindo, a indústria dos fundos está conseguindo receber o custo de capital, mas não está tendo lucro. Ela recebe o custo do capital. Mas para eu receber o custo de capital, eu não preciso trabalhar na minha empresa lá todo dia, ter um monte de dor de cabeça, um monte de risco. Eu posso pegar esse meu capital e aplicar num outro fundo que eu vou ter o mesmo resultado do custo de capital. Então, o lucro é importante ser precificado. Eu realmente não acredito que a disputa pelo cliente deve ser somente em cima de taxas, porque cada empresa tem a sua própria realidade, tem seus próprios custos. Então, eu não posso querer concorrer o meu fundo, que tem uma certa limitação, com um fundo que tem mais de 1 bilhão no mercado. Ele tem muito mais poder para isso, para a taxa. Então, e depois cada cliente é uma precificação. Você não generaliza. Então, agora, se você for seguir só a concorrência, a vantagem, quando o concorrente já está dentro do cliente, ele já estabeleceu uma parceria, já tem alguns votos, ele já conhece o cliente. Quando você está entrando em cima do preço do concorrente, o risco de você ser passado para trás é muito grande, porque ele já tem parceiro. Então, o importante no nosso negócio é virar parceiro. É que o cliente confie em você, você confia nele e preste serviço de verdade, entende?
Então, é isso daí.